Irmãos, prazer imenso estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. É sempre uma satisfação. Não sei se os irmãos já notaram, mas das vezes que eu tenho essa oportunidade, estou tentando seguir aí uma sequência no livro de Gênesis. E então, eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9. Gênesis 9. Gênesis capítulo 9. Existe uma série de livros que é conhecida como Desventuras em Série. E essa série de livros vai narrar a história de três irmãos que receberam uma herança, mas eles não podem receber a herança ainda porque precisa que um deles, no caso a irmã mais velha, alcance a sua maioridade. Então, enquanto eles não alcançam, enquanto a irmã mais velha não alcança a maioridade, eles são colocados sob a guarda de um tio deles, que é um homem muito cruel, e ele cresce o olho para cima da herança das crianças. Então, é por isso que o livro se chama Desventuras em Série, porque esse tio ele coloca as crianças em diversas desventuras, a fim de se livrar delas para conseguir a herança. E depois tiveram um filme sobre esse livro, tem um filme de 2004 com o Jim Carrey, que é até muito bom, e trata justamente dessa questão da ambição humana, e, enfim, até onde isso pode levar o ser humano. E é interessante como essa narrativa desse livro, de uma família que tem uma herança para receber, e de alguém que tenta tirar essa herança deles, e por isso eles acabam caindo em desventuras, como isso se assemelha ao livro de Gênesis. Se eu fosse colocar o nome do livro de Gênesis, eu colocaria Desventuras em Série. Porque, tal qual essa família, essas crianças tinham uma herança para receber, o povo de Deus tem uma herança para receber, que é a salvação. Desde que o homem pecou, o Senhor, então, fala a promessa a Eva de que haveria um descendente que romperia com aquele ciclo, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, há uma herança a ser recebida, há um bem a ser conquistado. Porém, diferente do livro, em que que só por causa de fatores externos, as crianças são postas em desventuras, no livro de Gênesis, as próprias pessoas, o próprio povo de Deus se coloca em situações onde eles entram em desventuras em série. E hoje nós vamos ver uma dessas histórias, mais uma dessas histórias. Gênesis 9, a partir do verso 20, e eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Gênesis 9, a partir do verso 20. Diz assim o texto: Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a sua nudez, a nudez de seu pai, foi contar isso aos irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e andando de costas e com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar mais uma vez?
Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, que é viva, que fala nos nossos corações. Nós te bendizemos, Senhor, por ter a palavra de Deus aqui em nossas mãos e poder compartilhá-la livremente. Pai, que esse momento seja para a Tua glória e para a edificação do Teu corpo, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, irmãos, das últimas 2 vezes que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, nós meditamos no livro de Gênesis. E da última vez que estive aqui, falamos sobre a história de Caim, que seguiu os passos de seu pai, e como essa história foi uma história trágica. E eu também tenho falado sobre o fato de Gênesis ser um livro de histórias, mas não de histórias fictícias, mas de histórias factuais, coisas que de fato aconteceram. Ou seja, o livro de Gênesis não é um livro de ficção. Nós acreditamos que essas narrativas escritas por Moisés foram, sim, inspiradas por Deus para que nós soubéssemos a origem da humanidade, a origem do povo de Deus e como Deus, desde o princípio, escolheu um povo para si, estabeleceu uma aliança com esse povo e fez promessas para esse povo. E dentre essas promessas, a principal promessa, a promessa de que do meio do povo de Deus sairia uma santa semente, um descendente que viria e que através dele toda a humanidade seria redimida de seus pecados e teria sua comunhão com Deus, perdida no Éden, restabelecida. E uma das histórias mais conhecidas de Gênesis inclui justamente o nosso texto de base. Um dos personagens mais conhecidos é Noé. Desde que somos pequenininhos, que vamos lá para a IGP, nós temos ali a figura de Noé bem gravada em nossas mentes por todo o episódio da Arca. E criança tem esse fascínio por animais, então é mais fácil trabalhar essas histórias que possuem animais envolvidos. Enfim, nós conhecemos bem essa história. Mas então, como eu disse, da última vez falei sobre Caim, a iniquidade de Caim que matou seu irmão, a trágica história desses irmãos que terminam em homicídio, e de lá para cá, meus irmãos, as coisas não melhoram. No capítulo 6, a partir do verso 1, você vai observar que a maldade dos seres humanos havia se multiplicado. E no verso 5 do capítulo 6, vai relatar para a gente que o desígnio do coração das pessoas era continuamente mau. E por causa disso, por causa dessa iniquidade crescente, dessa maldade crescente, Deus então mostra para os seus leitores originais do texto de Gênesis que Ele não tolera o pecado, que Ele é um Deus que odeia o pecado, mas Ele também é um Deus de graça, Ele também é um Deus de misericórdia. E no meio daquela sociedade ímpia e caída, havia um homem justo, e Deus escolhe esse homem para preservar toda a humanidade. Ele escolhe, então, Noé, que era um homem justo, um homem íntegro, que andava com Deus. Então, por isso, o Senhor decide preservar Noé e sua família do grande dilúvio. Deus viu que a iniquidade havia crescido, a maldade no coração do homem havia crescido. Se você ler a narrativa do capítulo 6, você vai ver ali alguns episódios dos filhos dos homens tendo relação com os filhos de Deus, que provavelmente são mulheres mulheres que tiveram relações com anjos ou algo semelhante, que era uma deturpação da criação. Então, por conta disso, Deus decide inundar a terra com o dilúvio, acabar com tudo, começar do zero. Mas havia Noé e sua família. Noé é um homem justo, de acordo com o texto, então Deus decide preservar Noé e sua família. Mas também não podemos esquecer, meus irmãos, que Deus não ama só os seres humanos, Deus nos ama de maneira especial, mas Ele ama toda a sua criação. Não à toa, quando Deus ia criando as coisas, Ele ia dizendo que o que Ele criava era bom. Então, Deus não decide preservar apenas os seres humanos, mas também decide preservar os animais. E assim Ele ordena que Noé coloque na arca um casal de cada animal, para que as espécies fossem preservadas. E aí Deus dá a Noé as instruções necessárias sobre medidas, o tipo de material usado, revestimento. Deus orienta Noé em tudo nesse processo antes do dilúvio. E é interessante que quando a gente é criança, essa história nos é apresentada de uma maneira meio politicamente correta, né?
É tudo muito colorido, os bichinhos lá pulando na arca, aí Noé e a família dançando, aquela coisa toda. Mas, meus irmãos, essa narrativa é uma narrativa trágica, é uma narrativa muito séria, porque ela só aconteceu por causa da iniquidade do coração humano, por causa da maldade do coração humano. Então, Deus decide exterminar a coisa criada, isso é algo sério. Deus está mostrando a seriedade do pecado, que pode levar ao extermínio. Se você vê os versos 22 e 23 do capítulo 7, eles vão dizer que tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Todos os seres humanos foram exterminados. Essa é a linguagem do texto. É uma narrativa dramática que mostra para os seus leitores o quanto Deus odeia o pecado e que o pecado precede os juízos de Deus. Então você conhece bem a história. Depois de longos 40 dias e 40 noites, o dilúvio chega ao fim. E no finalzinho do capítulo 8, nós vamos ver a narrativa, então, do momento em que Noé e sua família, e também os animais, saem da arca. E chegamos, então, no capítulo 9, onde se encontra o nosso texto de base e onde existe um dos textos mais importantes do Gênesis, que é quando Deus estabelece uma aliança com Noé. Logo no início do capítulo 9, nós vamos perceber uma similaridade e como fica nítido na intenção de Moisés ao escrever esse texto, que Deus estava reiniciando a humanidade, que Deus estava começando de novo. E isso fica nítido porque a palavra que Deus profere a Noé, a ordem que Deus vai dar a Noé e a sua família, é a mesma ordem dada a Adão. Assim como no jardim, aqui Deus também ordena que o homem seja fecundo e se multiplique. Assim como no jardim, Deus também ordena aqui que o homem exerça domínio sobre a criação. Se você comparar o capítulo 1 de Gênesis, versos 27 ao 30, com o capítulo 9, versos 1 a 7, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. A única diferença, e a principal diferença, é o fato de que quando Deus fala com Noé, o pecado já havia entrado no mundo, e com ele a morte. E isso trouxe consigo um acréscimo à ordem de Deus. E que acréscimo é esse? A permissão para comer carne e a instituição da pena de morte. Se você voltar lá no capítulo 1, você vai ver que todos os seres, sejam eles felinos, enfim, todos eles comiam das ervas do campo. Ou seja, não havia morte, não havia sangue derramado. Não se podia consumir carne. Porém, após a queda, há essa permissão de comer carne, e aí tem aqui as especificações, não pode ser carne com sangue, e também a instituição da pena de morte. Por quê? Para não acontecer o que aconteceu com Caim e Abel, para que não começasse de novo uma matança generalizada e a espécie então fosse destruída. Então Deus estabelece uma aliança com Noé, a aliança de que ele nunca mais destruiria a humanidade através de um dilúvio. E Deus põe então nos céus um arco-íris. Esse arco como um símbolo da sua aliança, para que todas as vezes que o homem olhasse para o arco-íris, ele se lembrasse da aliança que o Senhor fez com Noé. Meu irmão e minha irmã, o arco-íris não é um símbolo LGBT. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com os homens. Infelizmente, essa cultura de ideologia de gênero cooptou esse símbolo tão importante da igreja. E hoje a gente tem um pouco de repulsa ao arco-íris, porque a gente acha que tudo que tem arco-íris é relacionado a isso. Mas, meus irmãos, o arco-íris é nosso. Ele pertence ao povo de Deus. Ele é uma aliança que Deus fez com os homens. E todas as vezes que você olhar para um arco-íris, não se lembre do símbolo LGBT, se lembre de que o Senhor fez uma aliança com a humanidade, de que Ele nunca mais vai destruir a terra através de um dilúvio. Então esse é o nosso pano de fundo. A humanidade tem o seu reinício na família de Noé. Deus estabelece uma aliança com Noé e instrui Noé, assim como ele instruiu Adão e Eva, para que eles fizessem aquilo que é do agrado do próprio Deus. Porém, meus irmãos, se Deus repete aquilo que ele disse a Adão, Noé e sua família não decepcionam. Eles repetem aquilo que Adão e Eva fizeram. Se Deus repete as suas palavras, Noé e sua família repetem os atos
pecaminosos de Adão e Eva. É isso que vai dizer o texto. Olha o que diz o verso 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Esses 2 versículos, meus irmãos iniciais, são suficientes para nós entendermos que o ser humano, ao invés de trilhar um caminho diferente dos seus antepassados, eles persistiram no mesmo erro. A história de Noé é um espelho da história de Adão. Adão e Noé eram agricultores. Ambos cuidavam da terra. E ambos cometem pecados decorrentes do consumo de um fruto. Adão e Eva pecaram porque comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Noé comete o pecado por causa de um fruto, a vinha, da qual ele produziu o vinho. Assim como Adão e Eva, após pecarem, tiveram a sua nudez exposta, a mesma coisa acontece com Noé. Após pecar, a sua nudez também é exposta. E por fim, o que se sucede de ambos esses fatos é um pecado no âmbito familiar. No caso de Adão e Eva, Caim e Abel. E nesse caso, o pecado de Cã contra o seu pai. E isso não é por acaso, meus irmãos, isso não é uma coincidência. Assim como Moisés mostra para os seus leitores originais a persistência de Deus em preservar um povo para si, assim também Moisés está mostrando para os seus leitores originais a persistência do homem em seguir no caminho de iniquidade. Deus poderia resetar a humanidade quantas vezes fosse necessária, e em cada uma delas a história iria se repetir, porque o pecado no coração do homem é constante. O homem é constantemente inclinado para o mal. Então Moisés está mostrando para o povo aqui, olha, não importa quantas vezes a humanidade seja reiniciada, a coisa vai continuar. Se os corações não forem convertidos, se o ser humano não se voltar para fazer a vontade de Deus, a coisa vai continuar. Para os leitores originais, essa conexão entre a história de Noé e a história de Adão e Eva era ainda mais evidente, porque lá no texto original, no hebraico, contém o acréscimo da palavra solo nesse texto. Então o texto ficaria mais ou menos assim: e começou Noé a lavrar a terra, ou o solo, e plantar uma vinha. Se você ler esse texto na Almeida Revista Corrigida, você vai ver que tem esse texto lá, que cita a palavra terra. E por que isso é importante? Porque a palavra terra no original é a mesma palavra que dá origem ao nome de Adão, Adamá, que é também o nome do meu filho, Adão. Ou seja, há essa conexão imediata entre Noé e Adão. Ambos são Adão, ambos são Adamá, ambos cuidam da terra, ambos estão fazendo a mesma coisa e repetem o mesmo erro. Sendo assim, Noé planta uma vinha, colhe do fruto, produz o vinho, bebe desse vinho e fica embriagado. E esse processo, para nós, indica uma passagem de tempo. O tempo de plantar, do fruto crescer, dele colher e produzir o vinho. E isso pode parecer só um detalhe, mas é uma informação importante, já que mais para frente a gente vai ver a relação que essa narrativa tem com o neto de Noé. Então, essa passagem de tempo vai indicar que, provavelmente, esse neto de Noé já era um homem adulto, e por isso é importante ter esse detalhe aqui no texto. Mas então Noé fica embriagado, e esse é o primeiro momento em que esse termo aparece na Bíblia, ou seja, Noé foi o primeiro homem a se embriagar. E o que dá a compreensão de que esse ato foi pecaminoso não é o consumo do vinho em si, mas o que o consumo excessivo do vinho provocou em seguida. A nudez, meus irmãos, está diretamente ligada com a embriaguez. Ele embriagou-se e ficou nu. Perceba que há um acréscimo, há um conectivo, para que a gente veja que o pecado é ele ter exposto a sua nudez. Por isso Moisés relaciona a embriaguez com a imoralidade. É a mesma coisa que ele vai fazer no capítulo 9, versos 30 a 38. O que acontece nessa narrativa? Quem é que lembra? Não, aí se colar não adianta. Lá no capítulo 9, versos 30 a 38, é aquele episódio onde as filhas de Ló embriagam seu pai e têm relações com ele.
Então perceba que Moisés ele dá essa relação de embriaguez com imoralidade sexual, com perversão. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Então, desde que o homem e a mulher pecaram no jardim, meus irmãos, a nudez passou a se tornar um símbolo de vergonha. E deveria ser assim, já que, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano já não fica mais indiferente à nudez. Após a queda, ninguém fica indiferente à nudez, é ou não é? Ninguém fica indiferente a um corpo nu. Após a queda, ninguém pode olhar para um corpo nu e ficar apático. Você vai ter alguma reação, seja desejo, seja repulsa, seja desprezo, alguma relação com isso você vai ter. Você não vai ficar indiferente a isso. Infelizmente, meus irmãos, a gente vive numa sociedade que menospreza os valores cristãos, uma cultura que ensina que você deve se vestir do jeito que você quiser, mesmo que seja com o mínimo de roupa possível, porque o seu corpo, suas regras. Mas essa cultura não leva em consideração que nós, após a queda, não ficamos indiferentes à nudez, ou seja, se um homem ou uma mulher usam roupas indecentes, eles vão chamar a atenção, tanto de homens quanto de mulheres, que vão olhar para eles, seja com desprezo pela sua vulgaridade ou com desejo por aquilo que eles estão vendo. Portanto, desde a queda, Deus deseja que o homem seja coberto. O que acontece na narrativa de Gênesis? Quando o homem e a mulher pecam, eles descobrem a sua nudez, eles percebem que estão nus, e eles colocam folhas de figueira para se cobrir. O que Deus faz? Deus cobre eles de um jeito mais adequado. A folha de figueira não é suficiente. Deus então provê roupas para eles. Se essa questão não fosse importante, Deus diria, tira essa folha de figueira, não precisa disso não. Pelo contrário, Deus provê roupas, ou seja, isso é uma coisa importante para Deus. Mas nós vivemos nessa cultura onde a nudez parece ser celebrada. Quanto menos roupa, melhor. Mas não deve ser assim no meio do povo de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que zelar por aquilo que vestimos, meu irmão e minha irmã. Fecha parênteses. E no caso de Noé, a gente sabe muito bem o que vai acontecer por conta da sua exposição, por conta da exposição do seu corpo. Vai dizer o texto que Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Meus irmãos, esse texto, esse versículo 22, ele é muito difícil de interpretar. Muito difícil. E não sou eu que estou falando isso. São homens que se debruçaram no Antigo Testamento e que estudam isso dia e noite. É um texto de difícil interpretação. E qual é a razão da dificuldade? A razão está na atitude de Cã diante da nudez de seu pai. O nosso texto diz que Cã viu a nudez de seu pai. No hebraico, a palavra que é traduzida para nós como verbo ver é um termo que utiliza para quem observa algo atentamente, minuciosamente. Ou seja, a ideia é que Cã ficou observando seu pai, a nudez de seu pai. A dificuldade, então, consiste nessa questão. Ver a nudez é um eufemismo para alguma outra coisa? Ou, de fato, o problema foi que ele viu? O pecado de Cã seria, de fato, ele ter visto o pai nu, ou tem alguma coisa a mais? Ou ele cometeu alguma imoralidade com seu pai, um ato de sodomia? Alguns até sugerem que Cã castrou seu pai. Enfim, é um texto difícil de interpretar. E uma outra dificuldade que se dá é pelo fato das consequências desse pecado. Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente quais são as consequências, os desdobramentos do pecado, mas fica o questionamento no ar: será que só ver a nudez do pai seria o suficiente para Noé tomar a atitude que ele tomou? Enfim, surgem algumas hipóteses que são consideradas por grandes teólogos, e cada um deles, meus irmãos, possuem defesas extensas e sólidas dos seus argumentos. Alguns até dizem que o pecado de Cã não foi contra Noé, foi contra a mãe dele, e isso tem a relação da nudez de Noé
tem a ver com a nudez da sua mãe, da mãe de Cã, e que por isso Canaã teria sido amaldiçoado porque ele seria um filho bastardo, enfim, é bem complexo. Mas eu convido os irmãos a pensarem um pouquinho comigo na seguinte questão. Quando a gente fala sobre interpretar o texto, o que a gente fala que é o mais importante na interpretação de um texto? O contexto. Veja você comigo o contexto. Na sequência, nós vamos ver que a atitude dos irmãos de Cã foi de desviar o olhar. Bom, isso indica que olhar a nudez do pai, pelo simples olhar, era um problema. Se não fosse, eles iriam de frente e cobririam o pai de frente, é ou não é? Ou seja, ao que o texto indica, parece sim haver um problema na atitude de Cã de olhar a nudez de seu pai. Como eu disse, para nós que vivemos no contexto onde a nudez é vulgarizada, parece um pouco estranho isso. Mas para eles, num contexto onde o primeiro casal se envergonhou da nudez e teve que ser coberto pelo próprio Deus, o fato de ver a nudez poderia sim ser um grave problema. E uma outra coisa que a gente vai observar e que nos ajuda a identificar a atitude de Cã como sendo um ato pecaminoso são os leitores originais do texto, que é uma outra coisa que nos ajuda a compreender a intenção do texto. Eles eram um povo que estava conhecendo o Deus de Israel. As histórias antes, que eram contadas de pai para filho, agora estavam sendo registradas pelo próprio Deus, inspirando Moisés. E aquele povo precisava entender, meus irmãos, que a nudez após a queda era um sinônimo de vergonha, era uma coisa que Deus levava muito a sério. Quando a gente avança lá no Êxodo, capítulo 20, quando Deus está instituindo as leis a respeito dos altares edificados ao Senhor, no versículo 26, olha o que Deus diz por intermédio de Moisés: não subam no meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Ou seja, para os leitores originais, eles precisavam perceber que Deus zela por isso. Deus é um Deus zeloso. Eles tinham que tomar ciência da gravidade, da vergonha que é expor a sua nudez. Portanto, ver é sim um problema. E uma outra coisa que eu observei é que, já que ficou clara essa relação desse texto com o texto do primeiro casal, Adão e Eva, se a gente voltar um pouquinho no relato da queda, nós vamos lembrar que depois da conversa com a serpente que Eva teve, no verso 6 do capítulo 3, vai dizer o que aconteceu, qual foi a primeira atitude da mulher em relação ao fruto proibido. Ela viu o fruto. Vendo a mulher que o fruto era desejável, tananã, 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 ou seja, o pecado começa pelo olhar. E o mesmo acontece com Cã. Vendo a nudez de seu pai, parece uma repetição da história. E aí a gente poderia, a partir disso, cogitar. Será que o olhar de Cã foi como o olhar de Eva, que desejou? E talvez Cã tenha desejado alguma coisa a mais com o seu pai? Bom, aí fica para a eternidade, a gente pergunta para Deus. O que a gente pode entender é que a atitude de Cã foi uma atitude de desrespeito, de desonra ao seu pai. E isso, na cultura hebraica, na cultura do Antigo Oriente Médio, era algo extremamente sério. Desonrar o seu pai, desonrar a sua família. E o que vai indicar para nós essa desonra? A atitude de Cã. Ele vai contar para os seus irmãos. Ele vai contar para os seus irmãos, na intenção de que seus irmãos participem daquele ato de desonra, de escárnio. Mas, finalmente, meus irmãos, alguém quebra o ciclo de erros e fez aquilo que é minimamente correto. Continuando, então, o texto vai dizer que, então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros e, andando de costas, olha só como é importante, eles não queriam ver nada da nudez de seu pai. Eles pegam uma capa, eles andam de costas e viram o rosto, ou seja, o texto está indicando que olhar para a nudez do pai é sim um grave problema, é uma falta de respeito.
Então, andando de costas com o rosto desviado, cobriram a nudez de seu pai, sem que a vissem. Olha a ênfase que o texto dá na questão do olhar, do ver. Mas graças a Deus pela vida de Sem e Jafé, que quebraram o ciclo, até agora tudo que nós vimos foram repetições de erros cometidos por Adão e Eva, nos mostrando que o homem é mau por natureza e que seu coração está constantemente inclinado para o mal. Mesmo assim, meus irmãos, sempre há um remanescente. Sempre há um remanescente que, embora esteja num contexto mau, num contexto de impiedade, esse remanescente busca viver de maneira piedosa, de maneira íntegra. E nessa narrativa, esse remanescente são Sem e Jafé. E eles representam esse remanescente. Antes, esse remanescente era o próprio Noé, que era um homem justo no meio de contexto de impiedade. Agora, o remanescente são Sem e Jafé. Se Noé e Cã repetem o erro de Adão e Eva, Sem e Jafé seguem os passos do próprio Deus Criador. Olha como isso é simbólico. Assim como Deus cobriu a nudez do primeiro casal, agora Sem e Jafé, num comportamento oposto ao do seu irmão Cã, eles cobrem a nudez de seu pai. Eles resolvem não imitar o primeiro casal, eles resolvem imitar o próprio Deus Criador. O comportamento desses dois irmãos que colocam a capa sobre os ombros, que caminham de costas, desviando o olhar da nudez de seu pai, mostra para nós o comportamento de dois homens honrados, que se comprometem com a honra e com a autoridade de seu pai. Cã foi contar para eles, foi contar para os seus irmãos sobre a nudez de Noé. E a forma como ele diz, como o texto mostra, implica um convite ao escárnio. Ou seja, Cã era um dissimulado. Ele não tinha vergonha da sua desonra. Ele não tinha vergonha do seu pecado. Ele pecava e ainda queria contar para os irmãos. Ele é aquele crente que vai... Sabe aquele crente que tem orgulho do pecado? Aquele crente, eu adoro uma fofoca. Eu gosto muito. Aquele crente que tem orgulho do seu pecado, esse era o Cã. Ele é um dissimulado, ele não se importa com o que os outros vão achar. Ele convida os seus irmãos a participar do seu pecado, a participar do escárnio, para zombar do seu pai, para desonrar o seu pai. Mas ele se deu muito mal, porque os seus irmãos possuíam um caráter muito diferente do dele. Os seus irmãos tinham o temor do Senhor em suas vidas, em seus corações, e por isso fizeram o que era correto. Será que era importante, meus irmãos, para os leitores originais desse livro, os hebreus, recém-libertos do Egito, conhecendo o Deus a quem eles serviam, será que era importante para eles que nesse livro houvessem exemplos de homem que honram seus pais? Pergunta de milhões, hein? Era importante para os leitores originais esse texto? Eles tinham alguma coisa a aprender? Era importante para eles ter um exemplo de alguém que honrou o seu pai? Sim ou não? Ouvi um sim meio com medo, né? Claro que sim, irmãos. Claro que sim. Afinal de contas, qual é o primeiro mandamento com promessa no Decálogo? Honra o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Sendo assim, meus irmãos, além de revelar quem Deus é para o povo de Israel, o livro de Gênesis também assume esse caráter pedagógico. Ele ensina o povo recém-liberto como viver da maneira correta. Em Deuteronômio 5,16, o outro texto que fala sobre os 10 mandamentos, o texto vai dizer que não só para que vocês tenham uma vida longa na terra, mas ele acrescenta: honra o teu pai e tua mãe, para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor lhe dá. Deuteronômio 27 também vai dizer: maldito é aquele que despreza o seu pai e a sua mãe. E aí a gente vai vendo na sequência do texto que isso tem tudo a ver, porque Cã é amaldiçoado, Sem e Jafé são abençoados. Perceba que tudo tem uma intenção. Deus está mostrando para o seu povo, olha, a importância de honrar o pai e a mãe. Por quê? Porque lá na frente viria um mandamento sobre isso. Honra o teu pai e tua mãe. E aí, quando os leitores originais ouvissem esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, do que eles iam lembrar?
temos que honrar. Porque lembra o que aconteceu lá com Cã sem Jafé? Pois é. Deus é perfeito, meus irmãos. Ele constrói toda uma narrativa para instruir o seu povo no caminho da verdade. Ou seja, de novo, a gente cai na tônica dos livros da lei. Bênção e maldição. Bênção para aqueles que honram o pai e a mãe. Maldição para aqueles que desonram. E é exatamente isso que acontece a seguir. Noé, então, desperta do seu sono, do sono do seu vinho, e ele descobre que o filho mais moço havia feito. Então Noé diz: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para o seu irmão. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Bênção e maldição. Noé fica sabendo o que aconteceu, e é muito provável que quem tenha dito para ele o que aconteceu foi o próprio Sem, Jafé, e isso não é fofoca. Fofoca é o que Cã estava fazendo, falando sobre a nudez de seu pai. O que Sem e Jafé fazem ao informar o seu pai é honra, é obediência, é respeito. E a primeira coisa que nós notamos, meus irmãos, e que eu imagino que você, quando leu a sua Bíblia em casa, né, no seu momento de devocional, que em algum momento da sua vida você já se perguntou, por que raios Canaã é amaldiçoado? Se foi Cã quem pecou, o que Canaã tem a ver com isso? Você já tinha notado isso? Você já se perguntou isso? Por que Canaã que é amaldiçoado e não Cã? Pois é, curioso, né? Bom, o próprio texto nos indica que em algum momento Canaã iria se relacionar com essa narrativa. Olha aí o finalzinho o finalzinho não. O verso 18 do capítulo 9. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Mas peraí, como assim? Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Esse era o único neto de Noé? Não. Se você avançar na narrativa do capítulo 10, vai ver que tinham vários outros. Aí, lá no verso 22, que faz parte do nosso texto, vai dizer de novo: Cã, pai de Canaã, vendendo desde seu pai, foi contar isso a seus irmãos, tananá, tananá, tananá. Então, quando você for ler a Bíblia, fique atento aos detalhes. Não é à toa que Canaã está aparecendo aqui antes. Isso significa que ele vai participar da narrativa. Mesmo assim, por que as consequências do pecado de Cã recaem sobre Canaã? Irmãos, existem pelo menos duas razões para isso. Duas principais razões, porque existem várias, mas existem duas principais razões. A primeira, qual é a primeira regra para interpretar o texto? Contexto. Noé não tinha o direito de amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Olha o verso 1 do capítulo 9. Deus abençoou Noé e mais quem? E os seus filhos. Os filhos de Noé foram abençoados por Deus, ou seja, Noé não podia amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Logo, a maldição então recai sobre quem? A próxima geração. O filho. Então, isso não era uma coisa, isso não significa que Cã se livrou, muito pelo contrário, isso não era uma coisa boa para Cã, já que naquela cultura os filhos simbolizavam a perpetuação do indivíduo. Então, para Cã, ver o seu filho sendo amaldiçoado era tão prejudicial quanto receber a maldição para si mesmo. Era uma desgraça para a família toda. E o segundo motivo pelo qual Canaã é amaldiçoado, porque alguém poderia dizer, bom, mas Canaã não é o filho mais velho de Cã, ele é o filho mais novo. Se a maldição iria recair sobre a próxima geração, não deveria recair sobre o filho mais velho de Cã? Bom, aí vem o segundo motivo pelo qual Canaã é amaldiçoado, porque a maldição de Noé, ela assume um caráter profético.
Não se esqueça dos leitores originais. Isso é muito importante para compreender o texto. Os hebreus recém-libertos do Egito. Eu pergunto a você, para onde esse povo recém-saído do Egito estava indo? Terra prometida. Qual é o nome da terra prometida? Ih, rapaz, que coisa, hein? Canaã. Canaã também está no nosso texto. Ih, será que tem alguma coisa a ver? Gente, não é que a Bíblia faz sentido mesmo? O povo de Israel, meus irmãos, os leitores originais desse texto, estavam indo para Canaã, a terra dos descendentes do neto amaldiçoado de Noé. Olha que coisa. Deus é tão perfeito que a maldição dele diz que eles seriam servos. Ou seja, o povo escolhido está indo para Canaã para que os filhos, para que os descendentes de Canaã sejam o quê? Servos, subjugados. Deus é perfeito. Aí vai dizer o texto o quê? Vai dizer a história o quê? Que eles estavam indo para Canaã, a terra, então, desse neto amaldiçoado. E quem são os descendentes de Canaã? Aí você vai ver um monte. E aí é só a raça ruim, né? Deus que me perdoe. Sidônios, hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, aveus, essa turma toda que foi inimiga do povo de Deus. Todo mundo. Esses povos são coletivamente conhecidos como cananeus, descendentes de Canaã. E esses, meus irmãos, eram os povos inimigos de Israel. Deus está mostrando para o seu povo, para os leitores originais, olha, eu estou enviando vocês para Canaã, mas o povo que lá habita não são seus amigos, são seus inimigos desde a sua origem. Não sejam como aquele povo, porque aquele povo teve origem aqui, eles são um povo amaldiçoado, eles são um povo que são depravados, entregue à devassidão, um povo que é idólatra, portanto, não sejam como eles, porque eles são maus aos meus olhos. Porque se eles são meus inimigos, se eles são inimigos de Deus, devem ser inimigos do povo de Deus também. É só você ler o livro de Josué, ler as narrativas do rei de guerras do rei Davi, e você vai perceber que sempre houve conflito entre os povos cananeus e os israelitas. Sempre. E tudo isso decorre de onde? Dessa narrativa. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro solto, de histórias vagas, tudo está ligado uma coisa na outra. Isso aqui é um grande livro que conta uma só história, a história da redenção do povo de Deus. Então, tudo isso decorre dessa narrativa. O fato de Noé ter amaldiçoado Canaã assume, então, esse tom profético de que os israelitas deveriam ir até Canaã, sim, mas chegando lá, eles deveriam subjugar os cananeus, porque a sua descendência foi amaldiçoada, e eles deveriam viver como servos. E servos de quem? Servos do próprio povo de Deus, servos de Israel. Mas espera aí. Nosso texto fala isso? Fala. Verso 26 de novo. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Mas só aqui, tão curtinho, né? Tão pouquinho. Meus irmãos, quem é Sem? Não é um número. Se você avançar um pouco, no finalzinho do capítulo 11, lá você vai ver registrada a genealogia de Sem. É que a gente costuma pular essa parte, né? Chega na genealogia, a gente dá aquela viradinha de página. Eu não quero saber quem é filho de quem, não. Isso aqui... Vamos seguir, né? Mas lá você vai perceber que Sem gerou Arfaxade. Arfaxade gerou Salá. Salá gerou Éber. Éber gerou Peleg. Peleg gerou Reu. Reu gerou Serug. Serug gerou Naor. Naor gerou Terá. Opa, Terá já é mais conhecido. E Terá gerou quem? Abraão. Meu Deus do céu. Quer dizer, então, peraí, que Sem... Tudo começou em Sem? Exatamente. É por isso que o povo judeu é chamado de semita. Sem. Não é? Quando a gente ouve aí nos noticiários, esse povo é um povo antissemita. É o quê? É um povo anti-judeu. Chama de semita porque são descendentes de Sem. Meu Deus! Olha, está tudo aqui.
Meus irmãos, a Bíblia é uma coisa espetacular. Olha. Ou seja, enquanto a descendência de Canaã se tornou o povo inimigo do povo de Deus, a descendência de Sem se tornou o próprio povo escolhido de Deus. Deus está mostrando para o seu povo, para os leitores originais desse texto, que os povos inimigos descendem daquele que expõe a vergonha, que expõe a nudez, mas o povo de Israel não. Eles descendem daquele que cobre a vergonha. Deus está dizendo para o seu povo, vocês descendem daquele que agiu com piedade, com integridade. Vocês descendem daquele que não seguiu o padrão de Adão e Eva, mas aquele que agiu como homem reto e justo diante de Deus, aquele que agiu como o próprio Deus. Essa é a origem de vocês. A origem do povo de Deus não é uma origem ímpia, mas é uma origem piedosa, de um homem piedoso. E é por isso que Noé diz, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Sem é identificado por sua relação com Deus, e Deus é identificado por sua, como se tivesse uma relação com Sem. Ele não é só o Senhor, ele é o Senhor, o Deus de Sem. Noé relaciona um com o outro. É como se Sem tivesse uma relação íntima com Deus. Isso indica para nós que Sem era um homem temente a Deus, que como qualquer outro homem, claro, tinha suas falhas e seus erros, mas que tem um diferencial nele, que difere ele do seu irmão. E esse diferencial é: o Senhor é o Deus de Sem. E Noé faz questão de enfatizar isso quando ele usa o nome pessoal de Deus, que para nós é traduzido como Senhor na relação entre Sem e Deus, o que não se repete na bênção de Jafé. Interessante, né? Na bênção de Sem, Noé usa o termo Senhor, que é um termo que é o termo mais íntimo de Deus quando ele abençoa Sem. Mas para Jafé não é assim. Ele diz que Deus engrandeça Jafé. Ou seja, há um diferencial até mesmo entre Sem e Jafé. Então, meus irmãos, a linhagem de Sem é eleita. Eleita para que dela surja o povo que Deus vai chamar de seu. E por fim, mais uma vez, Noé vai reiterar que os descendentes de Canaã sejam servos de Sem. Sendo assim, Canaã tem a sua descendência amaldiçoada e eles se tornam os povos pagãos, inimigos do povo de Deus. Sem tem a sua descendência se tornando o próprio povo de Deus. Mas e Jafé, coitado? O que sobrou para ele? Diz o verso 27, que Deus abençoe Jafé, engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. A tradução mais indicada seria da NVI, que diz assim: amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Isso porque o nome de Jafé no hebraico, Yefet, e a palavra ampliar ou alargar, Yafet, possui uma similaridade sonora, uma similaridade sonora, que forma assim um jogo de palavras no hebraico, que seria algo como que Deus amplie o território do ampliador. E de fato, os jafetitas, que são os descendentes de Jafé, ampliaram seu território. Se você continuar a leitura, logo no início do capítulo 10, você vai ver que os jafetitas repartiram as ilhas das nações entre si. E é muito provável que essas ilhas simbolizem que elas sejam a Grécia e a Ásia Menor, ou seja, os povos, os jafetitas, os descendentes de Jafé, são os povos que viviam mais distantes do povo de Israel, daquele que seria o povo de Israel. Mas ainda há um fato curioso na bênção de Noé para Jafé, porque ele diz que Jafé habite nas tendas de Sem. Curioso, né? O que ele quer dizer com isso? Antes de tudo, contexto. A atitude de Jafé diante da nudez de seu pai foi a mesma de Sem. Ambos cobriram a vergonha de seu pai. E assim como Sem foi abençoado, Jafé também foi, mas com uma bênção diferente. A descendência de Sem se tornou o povo escolhido de Deus. A de Jafé, por outro lado, se tornou o vasto grupo de povos gentílicos, que por séculos viveram fora do arraial da presença de Deus, fora do povo da aliança.
No entanto, a bênção de Noé aponta para um momento em que, através da descendência de Sem, a descendência de Jafé seria abençoada. Calma que a gente vai chegar lá. E é por isso que quando Deus chama Abraão, descendente de Sem, o que ele diz a Abraão? Através de você vão ser benditas todas as famílias da terra. Então, habitar nas tendas de Sem significa que, de alguma forma, a descendência de Jafé iria participar da bênção de Sem. Calma que eu vou chegar lá. E mais uma vez, a maldição recai sobre Canaã. Ou seja, eles também seriam servos da casa de Jafé. A afronta de Cã, meus irmãos, ao observar a nudez de seu pai, lhe custou uma maldição que foi proferida ao seu filho e que condenou toda a sua descendência. Mas, antes da gente continuar, há um ponto importante. A salvação pertence ao Senhor. A descendência de Canaã foi amaldiçoada, mas mesmo assim, Deus salva quem Ele quer. Você lembra de Raabe? Sabe o que Raabe era? Uma cananeia. E mesmo assim, ela foi salva. Lembra de Urias, aquele fiel escudeiro de Davi? Ele era o hitita, ou seja, um dos povos cananeus. E veja você que era um cananeu que, em dado momento, foi mais íntegro do que um judeu, o próprio Davi. Ou seja, a salvação pertence ao Senhor. Não é pelo que a gente faz ou decide fazer. Deus determina quem Ele quer salvar. Mas então Moisés termina o relato da vida de Noé e ele inicia o relato lá no capítulo 5 e aqui ele finaliza esse relato narrando a morte já em grande velhice, 950 anos. Nem Noé aguentava mais viver. Noé estava fazendo hora extra já, né? Glória a Deus. Veja, meus irmãos, quanta coisa esses 9 versículos têm comunicado para os seus leitores originais. A questão da vergonha proveniente da nudez, a questão da honra entre pais e filhos, o padrão comportamental do ser humano de sempre cair no pecado, mas a principal mensagem que precisava ficar registrada no coração daquele povo é a soberania de Deus na história da salvação. E o desdobramento da aliança pós-diluviana através das linhagens dos filhos de Noé. Deus é soberano. Ele governa a história. Noé era um homem justo aos olhos de Deus pela fé, mas como todo ser humano, ele não era justo em si mesmo. Então, logo Deus fez uma aliança com ele, ele cai no pecado, o pecado se manifesta, ele se embriaga, se expõe à nudez. Cã, um de seus filhos, abençoado por Deus, agora mostra seu verdadeiro caráter e se satisfaz na vergonha de seu pai. O mundo tinha acabado de passar por um dilúvio, meus irmãos. Mas as águas não podem cobrir a impiedade que há no coração do homem. Mesmo assim, Deus sustentou a aliança, porque mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E por meio da piedade e da honra de homens como Sem e Jafé, Deus preserva a sua aliança. Deus mais uma vez mostra que Ele é um Deus justo, mas Ele é um Deus de graça e misericórdia, e Ele mantém viva a esperança de que nem tudo está perdido para a humanidade. A prova disso, meus irmãos, é a maneira como a história se desenrola, e como as bênçãos de Sem e Jafé apontavam para algo muito maior, que Noé não seria capaz de compreender, tampouco Moisés, autor do texto. Primeiro, a bênção da descendência de Sem. Como já falamos, a descendência de Sem veio a ser, então, o próprio povo de Deus escolhido, o povo que Deus escolheu para si. E quando a gente continua a narrativa, vamos ver que a linhagem de Sem vieram Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos, e por aí vai. Mas essa genealogia não se esgota nos patriarcas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas 3.
Já estamos a caminho de concluir. Lucas 3, todos acharam? Amém? O que diz aí, qual é o título, da porção que começa no 23? Qual é o título que está aí? A genealogia de quem? Não, peraí, não é possível. Aí a gente vai ver, porque Lucas começa ao contrário, né? Ele começa de Jesus e vai passando então para os seus ancestrais. Aí começa Jesus, tinha cerca de 30 anos, quando começou o ministério. Jesus, filho de José, filho de Eli. Aí começa. Aí agora vamos lá para o verso 36. Filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de quem? Meu Deus do céu. Jesus? Peraí. Ele é descendente de Sem? É. Ele é. Glória a Deus, meus irmãos. Quem é que está aqui no texto? Jesus. E aqui Lucas faz uma genealogia invertida, né? Mas lá no versículo 36, quem é que está lá? Sem. Quando Noé profere a bênção para o seu filho, ele não fazia ideia do que isso significava. Para os leitores originais, aquelas palavras ganharam toda a sua importância e significado no momento em que Deus escolhe Abraão. Bom, aqui fechou a tampa. Tudo que Sem precisava era de um homem escolhido. Deus escolheu Abraão, mas para Deus o plano era muito maior. Porque da semente de Sem, um homem justo, veio o próprio Salvador da humanidade, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tal como Sem, que seguiu o exemplo do Deus Criador e cobriu a vergonha de Noé, Cristo Jesus segue o exemplo do seu descendente, do seu ancestral, e ele cobre a nossa vergonha que estava exposta diante de Deus. É por isso que quando o profeta Isaías vai profetizar sobre as boas novas de salvação, no capítulo 6, do capítulo 61, verso 10, Isaías diz: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. O Senhor cobriu a nossa vergonha com vestes de salvação e mantos de justiça. Tal como Deus fez com o primeiro casal, cobrindo a vergonha deles, tal como Sem fez quando cobriu a nudez de seu pai, Cristo Jesus cobre a nossa vergonha e nos veste com vestes de salvação e justiça. Aleluia! E você sabe muito bem como isso aconteceu, porque de uma maneira muito paradoxal, porque a Bíblia tem essas coisas. Cristo cobriu a nossa nudez, tendo Ele sido pendurado nu na cruz do Calvário. Que coisa, não? Deus, o próprio Cristo Jesus, cobriu a nossa vergonha, sendo Ele exposto à vergonha da nudez na cruz do Calvário. Aquela vergonha era nossa. Nós deveríamos ser expostos. Éramos nós que deveríamos ser expostos pela vergonha do nosso pecado. Mas o texto de Gálatas 3 vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele maldição por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo cobriu a sua vergonha, meu irmão e minha irmã. Você percebe o impacto de um texto? Sem Jafé, que seguiram o exemplo do próprio Deus. Agora nós temos aqui o próprio Cristo, descendente de Sem, que também cobre a nossa nudez, a nossa vergonha. Mas, meus irmãos, se alegre, porque não acaba por aí, tem mais. A bênção de Noé para Jafé também encontra a sua plenitude de seu cumprimento na pessoa de Cristo. Ué, como? Como nós vimos, quem eram os descendentes de Jafé? São aqueles que viviam distantes da comunidade de Israel, ou seja, os povos gentílicos. Mas por meio de Cristo, meus irmãos, essa separação não existe mais. Já não existe mais, meus irmãos, o povo gentio e o povo escolhido, porque Deus, Cristo Jesus, abriu um novo e vivo caminho. Por meio de Cristo, Jafé e a sua descendência habitam na tenda de Sem. Nós somos estes, meus irmãos. Nós somos os descendentes de Jafé, os gentios,
E hoje nós entramos, sabe aonde? Na tenda de 100, na tenda da comunhão, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos esse povo que andava distante do povo escolhido, mas hoje, graças a Deus, habitamos nas tendas de 100. Cristo é a tenda. É em Cristo e na família de Cristo que nós habitamos, meus irmãos. Portanto, diz o texto, lembre-se que no passado vocês eram o quê? Gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, gentios, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, aleluia, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz, de dois povos, Sem e Jafé, Deus fez um. Efésios 2, 11 a 13. Alegre-se, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor nos deixou entrar na tenda de 100. Aleluia. E hoje nós fazemos parte desse povo. De dois povos, o Senhor fez um. Aleluia. Por isso, meus irmãos, esse texto também fala conosco. Ele não se restringe aos leitores originais, já que por meio de Cristo nós também somos o povo escolhido de Deus. Então temos que olhar para essa narrativa e aprender também com ela sobre como viver uma vida digna do Evangelho. E aqui eu vou fazendo essas aplicações para a gente poder encerrar. Primeiro, a seriedade do pecado continua, meus irmãos. Mesmo após um juízo tão grande como o dilúvio, o pecado persiste no coração do homem. É o que a gente viu aqui no texto. E os leitores originais, meus irmãos, cometeram o mesmo erro, quando após serem libertos do Egito através de atos milagrosos de Deus, adoraram um bezerro de ouro no deserto. Isso nos lembra que nós somos pecadores. E a gente não pode, meus irmãos, subestimar a nossa capacidade de pecar, mesmo depois de ter experiências espirituais tão fortes com o Senhor. E isso nos mostra a necessidade que nós temos da graça de Deus para viver de maneira justa, íntegra e piedosa. Portanto, peça a Deus que te mostre as áreas da sua vida em que você precisa de santificação. Porque agora, meu irmão e minha irmã, você faz parte do povo de Deus. Agora você está dentro da tenda. Então, ande de acordo com a vontade de Deus. Segundo, nós vivemos num tempo, meus irmãos, de nudez moral da nossa sociedade. Assim como Cã observou a nudez de seu pai e presumivelmente, zombou dela, a nossa sociedade hoje está doente, com a sua vergonha exposta e até mesmo celebrada em muitos contextos. E muitas vezes, meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus se comporta como Cã. Ao invés de apresentar Cristo como a solução, muitos de nós se limitam a observar, a olhar aquilo que está acontecendo e agir com escárnio, em apontar o dedo e dizer, olha como esse mundo está, e a gente faz piadas, a gente escarnece. Infelizmente, a atitude de muitos de nós não é como Sem e Jafé. Ao invés de agir com compaixão e buscar a cobertura da vergonha, não no sentido de esconder, mas de levar a solução, porque Cristo cobre o nosso pecado, expondo esse pecado e levando a cura, não mais a vergonha. E muitos de nós, ao invés de agir como Sem e Jafé e levar essa cobertura, o sangue de Cristo que cobre as nossas iniquidades, o nosso pecado, a gente cai na mesma tentação de Cã, de observar, de fofocar, de julgar e escarnecer da nudez alheia, da nudez da sociedade. A gente se torna, então, comentaristas críticos da desgraça humana e, por vezes, temos até uma satisfação no erro dos outros.
sem oferecer a solução verdadeira, isso é, fazer como Sem e Jafé fizeram. Deus nos chama para ser como Sem e Jafé. Eles não expuseram a vergonha do pai, mas cobriram com respeito. Para nós, isso significa que, ao invés de apenas observar a doença da sociedade e o contexto em que nós vivemos, nós temos que aprender com Sem e Jafé e também com Cristo e apresentar Cristo, apresentar o Evangelho, aquele que de fato cobre toda a vergonha. A nossa missão, meus irmãos, não é apontar o dedo. Nossa missão é apontar para Cristo. E por último, o que tem a ver também com a segunda aplicação, a terceira e última, a bênção de Jafé, habitar nas tendas de Sem, nos aponta também para a grande comissão. A nossa missão de trazer outras pessoas para a tenda da salvação, para que a sua vergonha seja coberta pelo sangue de Cristo. Muitos de nós, gentios espirituais, nós já habitamos na tenda do Senhor, nós já fazemos parte da grande família de Deus. Então agora, meus irmãos, a nossa missão é convidar outros a entrar nessa tenda. Mateus, capítulo 28, 19 a 20, nós temos lá a grande comissão, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Isso significa, meus irmãos, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, para que outras pessoas possam conhecer aquele que tem o poder de cobrir a sua vergonha. Quando as pessoas entram na tenda de Sem e Jafé, isso é, quando elas creem em Jesus, a sua vergonha é coberta, não por eles mesmos, mas pelas vestes de salvação e o manto de justiça que Cristo nos concede. Aqueles que estavam nus e expostos diante do juízo de Deus, isso é, nós, hoje, fomos revestidos com a justiça perfeita do Rei, que nu numa cruz cobriu a nossa vergonha. Essa é a glória do Evangelho, meus irmãos. Essa é a nossa glória. Portanto, eu digo a você, alegre-se. Alegre-se na verdade da salvação de Cristo Jesus, porque ela não é exclusiva para um grupo, mas está disponível para todos os povos, tribos, línguas e nações. Bendito seja o Senhor, que fez de todos esses povos um único povo, para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Convido os irmãos a fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo benefício de tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque Noé não tinha apenas um filho, não tinha apenas Cã, que seguiu a iniquidade de seus antepassados, mas Noé também tinha Sem e Jafé. E através deles, Senhor, através de Sem veio Cristo, e através de Jafé, e a sua promessa de entrar na tenda de Sem, nós fomos inclusos na grande promessa, na grande salvação que o Senhor concedeu a todos nós. Obrigado, Senhor, porque de dois povos, gentios e judeus, o Senhor fez um único povo. E hoje nós também podemos dizer que somos parte do povo de Deus. Obrigado, Senhor, por cobrir a nossa vergonha. Obrigado, Senhor, por assumir o lugar que era nosso. E perdoa-nos, Senhor, porque mesmo tendo sido cobertos por Ti, muitas vezes nós queremos expor a nudez do nosso próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos permita agir como Cã, mas coloque em nós, Senhor, corações piedosos e justos, como o de Sem e Jafé, e principalmente como o de Cristo, que se humilhou, assumindo a forma de servo para se entregar por pecadores como nós. Capacita-nos, Senhor, a pregar a Tua palavra e a trazer outras pessoas para dentro da tenda, para dentro da Tua comunhão, Senhor, para fazer parte do Teu povo, porque o Senhor tem nos chamado a essa missão. E nos ajude, Senhor, a nos alegrar na graça de pertencer ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, vamos passar para o próximo ato do nosso culto.